Quarta-feira você pega logo o papel aí, tá? Caneta para você anotar e prestar atenção que a partir de agora o Dr. Daniel tá no ar para trazer um conteúdo para você primoroso, com muita informação, dedicadíssimo e preparado para essa quarta-feira. A gente vai falar mais uma super pauta que é a aposentadoria na prática. Quem tem direito, quando pode pedir e como aumentar o valor, gente. Fica atento a partir de agora. Dr. Daniel, seja bem-vindo. É mais uma audiência aqui do nosso Conexão Cultura, mais uma edição nessa quarta-feira. Bom dia, Baba. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí do Conexão Cultura. É sempre uma honra estar aqui podendo levar informação de forma acessível, de forma que todo mundo entenda, compreenda uma coisa que é tão complexa, né, que é o nosso sistema previdenciário. E a nossa intenção é justamente aqui, levar informação de qualidade e acessível para que você possa garantir os seus direitos. Nessa bancada, todo dia, a gente tem um super especialista para justamente facilitar essa linguagem, esse conhecimento, para que você às vezes não sabe o que está acontecendo com o seu processo, né, doutor Daniel? Está ali um dispositivo, um código, alguma coisa, ainda não deu entrada, ou então está pensando em planejar. É para você que está ali atento ao seu benefício, e doutor Daniel está aqui com a gente. Doutor Daniel, quem pode se aposentar hoje no Brasil e o que a pessoa precisa de forma geral para ter esse direito, doutor Daniel? Baba, para iniciar o programa, uma excelente pergunta, e é muito importante a gente começar com essas definições para que as pessoas entendam, principalmente quem está ouvindo a gente, como é que funciona o sistema previdenciário, né? Toda vez a gente sempre comenta aqui a questão da definição da palavra, previdência, previdente, aquela pessoa que se previne, que se planeja. Ou então a gente pode pegar até a outra forma de falar, seguridade social, um seguro para a sociedade. E como é que funciona o seguro? Um seguro de carro, por exemplo, você não tem que pagar para caso ocorra algum acidente ali, algum imprevisto, você vai estar coberto por esse seguro, dependendo dos planos ali, né, que você adere. Então a previdência social ela funciona da mesma forma. Só que em vez do acidente ali do carro, né, do dano que vai acontecer ali ao patrimônio, a gente está falando de um incidente relacionado a você não conseguir mais trabalhar. Então a previdência social ela vai cobrir você, tá bom? Você tem que pagar, geralmente a empresa ela faz a contribuição previdenciária. Então, se você está trabalhando de carteira assinada ali, você pode verificar ali que existe ali uma contribuição previdenciária, principalmente na folha de pagamento e INSS. Então, na maioria das vezes, quem trabalha de carteira assinada, essa contribuição já ocorre de forma automática, tá bom? E aí, como é que vai cobrir a sociedade? Vai cobrir quando você não conseguir mais trabalhar. E aí, a gente tem a questão da velhice, que é a aposentadoria, tem a questão da maternidade, quando você fica grávida, tem a questão do auxílio-doença, que é quando você fica enfermo ali, sem poder trabalhar por um período determinado. A gente também tem a aposentadoria por invalidez, que é quando você tem ali uma limitação definitiva. E, enfim, tem várias outras formas também que vai cobrir, mas é justamente isso, é um seguro que você tem que pagar, é contributivo. Então é um sistema contributivo, você tem que pagar para ter acesso a ele. Doutor, mas eu não paguei. Aí existem algumas exceções aí que a gente vai discorrer aí ao longo do ano, para você então fique atento a todos os programas, mas é basicamente isso. E como é que faz? Eu preciso ter uma idade, eu preciso ter um tempo de contribuição mínimo. A regra geral, tá? É simples, idade 62 anos mulher, lembrando, 62 anos mulher, foi alterada agora com a reforma da Previdência, antes era 60 anos, aumentou mais 2 anos agora. Homem permaneceu 65 anos de idade, tá bom? Só aumentou o tempo de contribuição. Então bora lá, 62 anos mulher e 15 anos de contribuição. Você precisa contribuir no mínimo 15 anos para ter acesso à aposentadoria. Homem, 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. Ah, doutor, mas não era 15 anos antes? A gente teve uma reforma da Previdência, a gente teve um período de transição e atualmente você já tem que ter agora um mínimo de 20 anos de contribuição, obrigatoriamente. E existem exceções às regras? Existem exceções, mas aí tem que verificar cada caso. Senão a gente vai discorrer aqui, vai ser uma aula longa pra caramba se a gente for falar de cada exceção. E o que é interessante, né, doutor Daniel? Eu pelo menos, quando fui tirar minha carteira de trabalho, lá no início dos anos 80, a gente pegava a carteira de trabalho, olhava e dizia, bom, isso aqui é um documento que a gente precisa ter o registro de tudo. Então a vida inteira você carrega a carteira de trabalho,
Às vezes tem gente que passa por vários empregos, já tinha até uma segunda via de carteira. Sim. E vai preenchendo carteira, mas é importante, que o Dr. Daniel sempre traz isso aqui pra gente como informação, você reter essa documentação, ter tudo isso catalogado ou organizado numa pasta, porque essa tua vida trabalhista, ela é fundamental nesse processo, né, Dr. Daniel? Exatamente, Você tem que ter tudo que você passou por uma empresa, se não tem, se saiu ontem, volta na empresa, né? Pegue um registro, qualquer coisa que você tenha que comprove, isso vai ser fundamental na sua vida, junto à sua vida com a carteira de trabalho, a sua vida como empregado. Quando a gente é mais jovem, né, principalmente dependendo muito da idade da pessoa, a gente não se preocupa tanto com essa questão documental. Não. A gente realmente deixa muito, né, fica bem, a gente perde, a gente esquece, a gente extravia. Mas assim, gente, o que eu sempre faço, né, até porque eu trabalho com isso, então qualquer documento, atualmente, como a gente tem a questão da digitalização, eu digitalizo e guardo em um drive, porque existe o risco de perder, existe o risco de você perder, molhar, de ser roubado e levar sua carteira de trabalho. E aí, principalmente quando a gente fala de um sistema previdenciário, onde você vai, bora lá, a gente tá falando de homem, 20 anos de contribuição. 20 anos. São 20 anos de documentação, de documentos, de folha de pagamento, de vínculos, de trabalho, de serviço, que você tem que estar guardado ali comprovante redondo. De férias. Exatamente. Tudo, né? E aí quando você vai precisar lá, quando você vê, um vínculo de 1900 antigamente não está fechado. A empresa já faliu, o dono já morreu, já foi fechado, já mudou, já existe outra sistemática, o sistema já mudou várias vezes. E aí você fala, mas a culpa não é minha. De certa forma não é mesmo, porque existe ali ao longo do tempo, né, essas mudanças que acontecem. Mas é sua responsabilidade verificar essas informações e deixar elas corretas, guardar, porque você vai precisar. Então, nossos avós, antigamente, eles tinham uma pasta de documentos e eles guardavam tudo. Hoje em dia, essa pasta física ela já pode não existir mais, mas existe aí a questão da digitalização e é muito importante que vocês fiquem atentos a isso. 9h19, doutor Daniel Almeida com a gente, o nosso quadro sobre direito previdenciário e aposentadoria. A gente fala hoje, né, aposentadoria na prática. Quem tem direito? Quando pode pedir? Como pode aumentar o valor? Doutor Daniel, além dessa regra geral, né, de processo, de entender o processo desse de hoje, que traz a nossa pauta, existem exceções, né? Quem pode se aposentar antes do tempo normal, como no caso da aposentadoria especial? Excelente pergunta, Baba. Como a gente falou ali, existem várias exceções, são centenas, aí que um especialista ele vai analisar o seu caso, ele vai verificar se é possível se aposentar ou não antes, né, dessa regra geral que eu citei. E aí eu gostaria de citar, antes de a gente falar da aposentadoria especial, eu gostaria primeiro de discriminar. Porque existe o segurado especial e existe a aposentadoria especial, e são coisas totalmente diferentes que a gente não pode confundir, tá bom? O segurado especial, ele é aquele trabalhador rural, o lavrador, o pescador, que trabalha com a agricultura de subsistência familiar. Ou seja, ele planta aquilo ali que ele vai comer. Ele pesca aquilo ali que ele vai comer. E o que sobra é óbvio que ele pode ali vender. Então a gente tem ali a questão do ver o peso, por exemplo. A gente tem muito pescador artesanal que vende lá, né, o excedente dessa pesca. A mesma coisa a questão das especiarias, né, da agricultura lá. Você compra lá também o pequeno agricultor, vende o que ele colheu a mais lá no nosso mercado, para poder ele também, ele vai plantar lá mandioca, ele vai precisar comer arroz, ele vai precisar comer feijão, ele vai precisar comer peixe, e existe esse escambo, essa troca, para poder, né, se manter e manter a sua família. O segurado especial, que é esse trabalhador rural, ele também ele é uma exceção, ele contribui para a nossa sociedade de uma forma diferente. Assim como ele também não teve acesso à educação, ele também não faz o recolhimento. Esse segurado especial, ele tem algum benefício, ele é uma exceção e ele se aposenta mais cedo. Mulher com 55 anos de idade, olha só, a gente diminuiu 7 anos de idade aí. É, mas muito tempo. E homem, 60 anos de idade. Ou seja, diminuiu 5 anos de idade. Tá, doutor, mas aí você falou que é um sistema contributivo. Como eu falei, eles contribuem para a sociedade de uma outra forma. E aí a gente tem que comprovar essa outra forma de contribuição através de documentação. Então a gente tem que comprovar que é uma pessoa que ela nunca saiu da roça. A gente tem que comprovar que é uma pessoa que ela realmente não teve acesso à educação. Então, assim, geralmente são pessoas analfabetas, tá bom? E a gente também tem que comprovar, geralmente, assim, acontece muito em audiência, que a pessoa realmente exerce aquele trabalho rural.
Então a gente vê a questão do efeito danoso do sol, são pessoas que têm um desgaste muito maior na pele, nas mãos, por trabalharem com a agricultura ou com a pesca. Então eles têm acesso a esse benefício. Aí agora, bora lá para outra questão, a aposentadoria especial. A aposentadoria especial, ela já está mais atrelada à questão urbana, trabalhadores urbanos. Então assim, bora lá, tem o trabalhador rural que está ouvindo a gente aqui na rádio, e vai ter acesso a esse benefício. E tem o trabalhador urbano. Quem é o trabalhador urbano que tem acesso à aposentadoria especial? O trabalhador urbano que tem acesso a essa aposentadoria é aquele trabalhador que está exposto a algum agente nocivo à saúde. Eu sei que é uma palavra que às vezes pode confundir um pouquinho, agente nocivo à saúde. O que é isso? Primeira coisa que pode deixar de familiarizar o nosso ouvinte. Quem usa equipamento de proteção individual, EPI. Se você usa, é porque você tem algum risco ali à sua saúde, seja ele químico, físico ou biológico. Então você não pode ficar por um longo tempo aí exposto a esse risco, porque senão você vai acabar tendo uma qualidade de vida muito baixa e até, né, chegar ao óbito mais cedo, morrer mais cedo. Infelizmente, espero que não aconteça isso. E aí esses trabalhadores, eles se aposentam mais cedo por conta de que não pode ficar por muito tempo exposto a esse risco. Doutor, mas quais são esses riscos? Você falou aí, químico, físico, biológico, é uma coisa muito, né, palavras difíceis que eu não consegui entender. Bora lá, químico é quem trabalha em indústrias químicas, quem trabalha exposto a gasolina, quem trabalha exposto a qualquer metanol, qualquer tipo de coisa nesse sentido, entendeu? Bora lá, faculdades onde a gente trabalha ali com produtos químicos, professores, tem acesso a essa aposentadoria. São de laboratório. Exatamente. Né? Físicos, a gente pode falar muito da questão do segurança, né? Trabalho armado ali, segurança armada. Ah, mas doutor, ele tá lá confortável. Mas ele tem um risco, se alguém for assaltar ali a loja e ele tiver que reagir, ele vai estar correndo um risco de vida aí muito maior que todo mundo ali, né? Porque o trabalho dele é a segurança. Então ele está exposto a um risco físico ali, de certa forma. Tem questão da eletricidade, quem trabalha aí, a galera da Equatorial, por exemplo. Eles usam todo o equipamento de proteção, mas se eles subirem numa torre, eles correm, assim, mesmo assim, corre o risco de tomar um choque. E aí pode, né, um risco de vida. Biológico, médicos, enfermeiros, expostos a doenças, a todas essas questões aí que a gente nem sabe. Estão ali fazendo uma análise, uma consulta do caso que a gente não sabe nem o que vai acontecer ali. Os técnicos do IML, né? Exatamente, se essa doença ela é contagiosa, que risco de vida isso pode causar. Então todo mundo que está exposto a algum agente nocivo à saúde tem acesso a essa aposentadoria especial. E qual é o benefício? Bem, muitas das vezes a questão é só o tempo de contribuição. Você não iria precisar necessariamente aguardar a idade. Existe ali está existindo uma decisão, uma conversa ali no judiciário sobre essa questão da idade mínima, mas a priori, se você trabalhou 25 anos exposto a algum agente nocivo, a gente consegue te aposentar mais cedo, sem precisar da idade. E o valor da aposentadoria, doutor? É sempre um salário mínimo ou existe a possibilidade de receber mais? Dá para aumentar esse valor com planejamento, doutor Daniel? Essa pergunta é muito boa. Excelente pergunta. A gente toda vez outra grande questão, outro grande problema que a gente tem, que toda a sociedade ela sente essa dificuldade, é justamente você foi lá, chegou o momento, doutor, tenho tempo de contribuição, tenho idade, cumpri todos os requisitos, fui me aposentar, estou recebendo um salário mínimo. A gente sabe que o salário mínimo hoje em dia a gente não consegue sustentar nada, né? O salário mínimo não dá nem para pagar um aluguel, para comprar alimento, remédio, etc. Ainda mais na idade que a pessoa está, que é uma idade avançada já. Verdade. Então o que acontece? Por que acontece isso? Falta de planejamento, Baba. Falta de planejamento. A empresa, muitas vezes, ela faz um planejamento ali para pagar menos contribuição previdenciária. Só que isso é bom para a empresa, não é bom para o trabalhador. Quem está sendo lesado é o trabalhador, que às vezes você recebe como remuneração salário mínimo um monte de benefício. Vale isso, vale aquilo, não sei o que, não sei o que. Quando vê a pessoa, não, mas eu recebo 3, 4 mil reais. Mas a gente for ver ali a contribuição previdenciária para aposentadoria e benefício, não tá nesse valor, tá no valor do salário mínimo. E a pessoa só vai verificar isso lá no final, quando ela já começa a receber o benefício. E aí, como é que faz? Bem, aí fica muito complicado. O ideal era você ter feito uma consulta e ter feito principalmente um planejamento previdenciário. Então, desde agora é importante você se preocupar com isso para você não ser surpreendido, não ser pego de surpresa lá quando você for pegar o seu benefício com um valor que não vai nem dar para pagar o plano de saúde muitas vezes, né? Que quando a gente fala tá numa idade avançada, o plano de saúde fica caríssimo, né, Baba? E aí, você não, já pensou? Aí você vai ter que pegar pedindo ajuda, vai ter que fazer um segundo trabalho, arranjar alguma forma ali de complementar a renda. Então, qual é o ideal pra gente não ser pego de surpresa? Primeiro, consultar um profissional especializado, tá bom?
para poder verificar se a renda que você está recebendo está condizente com o que está aparecendo lá no INSS. A gente sempre fala aqui que você tem que ter a senha do INSS, né? Então, para verificar, desde agora, fazer um planejamento, poxa, doutor, eu acho que essa renda aí ela não vai ser o suficiente para me manter. Como é que eu faço? Então, a gente vai fazer um planejamento, a gente vai fazer uma complementação, a gente vai verificar ali até se a empresa está fazendo alguma coisa errada ali, que não possa lhe prejudicar futuramente. Então, é de suma importância, desde agora, você já se planejar, se organizar, se precaver para poder não ser surpreendido, não ser pego de surpresa com essas pequenas inconsistências de informação que você também não tem acesso. Cada profissional tem a sua área ali, né? Para poder fazer ali um planejamento adequado. Doutor Daniel com a gente, o nosso programa sobre benefícios previdenciários, o nosso quadro com o doutor Daniel e aposentadoria. Hoje a gente fala sobre aposentadoria na prática. Quem tem direito, quando pode pedir e como aumentar o valor? Doutor Daniel, o senhor pode citar, claro que tem inúmeros casos, mas um real do seu escritório que ajude o ouvinte a entender como isso funciona na prática, doutor Daniel? Excelente, Baba. Se a gente pergunta também, a gente sempre gosta aqui de trazer casos práticos para poder levar para a galera. E assim, recentemente chegou uma auxiliar de serviços gerais lá no escritório, tá bom? E ela falou, poxa, doutor, eu tô ali constantemente exposta a alguns produtos químicos porque ela faz a limpeza lá da sala de aula de medicina. Olha que legal, ela faz a limpeza, ela é auxiliar de serviços gerais, faz a limpeza ali das salas de aulas de medicina, só que umas salas específicas onde tenha muito produto químico ali e ela precisa também usar ali um produto químico específico para poder fazer a limpeza adequada, porque não pode ter nenhum tipo de contaminação. E aí, por conta desse produto químico específico, e ela já trabalhava há muito tempo lá, a gente conseguiu fazer com que ela se aposentasse, uma segurada urbana com 56 anos de idade, porque ela trabalhava há muito tempo exposta a esse agente. Então assim, olha só, é uma auxiliar de serviços gerais, uma pessoa que está trabalhando na área da limpeza, ela tem acesso a esse tipo de aposentadoria. Recentemente também, um vigia que não trabalhava armado, ou seja, não é só quem trabalha armado. A gente também conseguiu aposentar ele mais cedo, com 58 anos de idade, tá bom? Por conta da questão do risco, né? Que ele está fazendo a segurança ali daquele patrimônio, e o tempo todo ele poderia ser lesado ali com alguma invasão, algum assalto, e ele corre esse risco de vida. Ambos os casos são casos do escritório, a gente conseguiu reverter na turma recursal e ganhar ali um bom salário de benefício, e mais cedo do que deveria. Gente, toda quarta-feira o nosso doutor Daniel está aqui com a gente. Então são inúmeros casos e várias situações que você pode consultar com ele. Onde a gente encontra o doutor Daniel nas redes sociais, doutor Daniel? Vocês podem estar encontrando a gente lá no Instagram, no ADV Daniel Almeida, ou então podem estar mandando mensagem lá no meu WhatsApp, que é o 991460765. Obrigado, doutor Daniel. Muito bom estar com você sempre. E a gente levar informação para o nosso ouvinte ter cada vez mais poder sobre o que agir, como pensar e como elaborar esse plano de previdência, entender onde você está, entender o plano positivo sobre o que você precisa fazer sobre a sua vida e prevenir. É a palavra de ordem toda quarta-feira junto com o doutor Daniel. Obrigado, doutor Daniel. Prazer é todo meu, Baba. Quanto mais mais informação a gente levar aí para toda a população, mais vidas a gente vai mudar e mais direitos vamos garantir. É isso que me deixa feliz, estar junto com você. 9h30 no Conexão Cultura. A gente volta já com mais conexão para você nessa super quarta-feira aqui. Conexão Cultura na 93,1.